A Deus. Meus irmãos, nós estaremos nesta segunda hora ouvindo também o pastor Alderi Nelson. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Os irmãos viram na apostila, na minha participação ali naquele texto, a respeito da estátua de Nabucodonosor. E alguns devem ter lido sobre a colocação que nós fizemos ali, na última parte. Porque tem se estudado por muitos e muitos e muitos anos que os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor se referem ao mercado comum europeu. E desde quando eu trabalhava na Casa Publicadora, em 1979, 80 e 81, eu conversava isso com o pastor Abraão de Almeida, que era o meu chefe, e eu dizia para os colegas, Paulo César, eu dizia para o Miguel Vaz, eu falava para todos eles, eu dizia, isso aqui está furado, rapaz, isso aqui não é verdade. Mas como eu apenas era um pequeno jovem, eu era o último a falar e o primeiro a apanhar, então eles não criam. Mas agora que as coisas passaram, os mesmos autores que escreveram que o mercado comum europeu era a representação dos 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, eles começaram a reescrever outras coisas e abandonaram aqueles antigos livros que eles escreveram. Então, hoje, esta visão dos 10 dedos da estátua de Nabucodonosor já está mais claro, porque nós já temos uma ideia de que não são nações individuais, senão blocos de nações que formarão pequenos ou grandes reinos. E todas as nações da terra se resumirão em 10 blocos. Temos os tigres asiáticos, nós já temos o NAFTA, Estados Unidos, Canadá e México. Nós estamos numa formação de um bloco que nós conhecemos como Mercosul. Tudo está se formando. E tudo culminará em 10 poderes muito fortes. Esses 10 poderes, que serão formados por blocos de diferentes nações, formarão então os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor. Da visão da estátua de Nabucodonosor. Só que esses dedos, eles são de barro e de ferro, revelando aqui a forma de governo, a democracia, que ela é tão forte como ela é tão fraca, ao mesmo tempo. Quer dizer, o mais débil, mais debilitado, ou a mais fraca e a mais debilitada forma de governo que existiu até hoje, a democracia. Barro misturado com ferro. E são 10 dedos. Então eu tenho 2 polegares. Eu tenho um polegar no Ocidente e eu tenho um polegar no Oriente. Mas todos estudaram até hoje, disseram que os Estados Unidos seria uma grande potência, um grande poder, enfim. Nós lemos ontem no New York Times que os Estados Unidos fez um empréstimo para a China de $1 trilhão. E os juros desse 1 trilhão é $1 bilhão por dia. Isso está na reportagem de ontem do Estado de São Paulo. Então nós vemos uma grande potência se acabando, ruindo completamente. Quem será o polegar do lado direito do Ocidente? Não diga isso com orgulho, porque será uma potência negativa. Então, nós temos que observar muitas coisas com relação à própria escatologia em si, a formação desses 10 poderes, a formação desses pequenos reinos. Eu queria que vocês lessem comigo um texto que mostra uma pequena realidade do que nós estamos já vivendo. Capítulo 13 de Apocalipse.
E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. Essas 7 cabeças são lideranças, são homens que liderarão, mas também ao mesmo tempo são poderes espirituais que atuam sobre as sete cabeças. Essas 7 cabeças recebem 10 coroas. Por incrível que pareça, aqui nós temos no versículo 1, diz 7 cabeças, 10 chifres. É capítulo 13, verso 1 de Apocalipse. Diz assim: 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres, 10 coroas. Então é interessante que as coroas são colocadas em cima dos chifres e não da cabeça. Isso tem um sentido. Por que as coroas não são colocadas nas cabeças e sim colocadas sobre os chifres? As coroas, os diademas. Então nós temos aqui 7 poderes e nós temos 7 reinos. Eles voltam a ser tratados aqui no livro de Apocalipse. Eu queria que vocês vissem mais uma vez. No capítulo 17, pega a sua Bíblia, vamos folhear muito o livro de Apocalipse nesse momento. Capítulo 17, verso 12 diz: os 10 chifres que viste são 10 reis. No original, em hebraico, em grego, está escrito 10 reinos, que ainda não receberam poder. E na nossa Bíblia está o contrário. Está assim, que ainda não receberam reino. Mas no original está escrito assim: são 10 reinos que ainda não receberam poder. Algumas Bíblias já estão corrigidas essa parte. Mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Então o reino ou o poder que será dado a cada um desses blocos será muito pequeno, será muito curto. 1 hora. Veja só que coisa. Mas o que o texto diz é que eles receberam o reino e diz, receberam o poder. O que quer dizer isso, meus irmãos? Quer dizer que nenhuma revelação mais drástica do Apocalipse, vou repetir mais uma vez isso, nenhuma manifestação das piores que você possa ver no livro de Apocalipse, ou nos selos, ou nas trombetas, ou nas taças, nada, irmão, pode ser tão maior do que o poder de Deus. Nenhum de nós, quando estivermos ensinando escatologia, podemos falar tão bem do anticristo e tão mal de Cristo. Nenhum de nós podemos falar tão furiosamente do inferno e pouco do céu. E por incrível que pareça, irmãos, toda essa maioria, 99,99999% dos que eu ouço falar de escatologia, eles acrescentam tanto o poder de Satanás. Eles colocam o Satanás tão grande, o anticristo tão grande, as bestas tão grandes, e Deus tão pequeno. E nesta manhã, eu queria falar tudo o contrário. Eu queria mostrar a grandeza de Deus. Então, eu queria que vocês folheassem a Bíblia e quero mostrar para vocês que nada do que está acontecendo no livro de Apocalipse está fora do controle. Eu vou repetir, nada do que está acontecendo em Apocalipse está fora do controle. E eu queria revelar, se você tem uma caneta, eu queria que você marcasse de alguma forma diferente o texto da sua Bíblia, para você ver, mais de 30 vezes Deus revela o seu controle em 22 capítulos. Tem mais de 30 vezes. Eu queria mostrar. Veja só. O livro de Apocalipse, no capítulo 5, ele revela o poder do parente remidor. Mas o parente remidor, eu queria falar daqui a pouco sobre eles. Eu só peço permissão para dar um pulo com vocês aqui, a partir do verso 6. Quando você lê o capítulo 6. Quando você lê o capítulo 6 do livro de Apocalipse, você começa a observar o poder do controle do trono de Deus. Será que os irmãos podem repetir essa frase comigo? Eu sei que muita gente não gosta que eu peça que os irmãos repitam, mas é uma forma didática que eu sei que é excelente para os alunos. E nós estamos numa escola bíblica. Então, vamos lá. Comigo. O poder do trono
é evidente em todo o livro de Apocalipse. Isso não podemos esquecer de forma nenhuma. Veja só, no capítulo 6, quando os selos são abertos, eles vão do capítulo 6, 7 e 8, quando os selos são abertos, eles revelam o controle absoluto de Deus. Por quê, pastor? Você pode perguntar. Porque num dia da antiguidade, meus irmãos, quando uma propriedade era vendida, guarde bem isso. Quando uma propriedade era vendida, o comprador sabia que o vendedor, que era um judeu, não podia vender a sua terra em perpetuidade. Isso está no livro de Levítico, no capítulo 25, a partir do verso 23 em diante. Mais uma vez, quem vendesse a sua terra sendo judeu, sendo a pessoa um judeu, e que vendesse a terra para uma pessoa, automaticamente a pessoa que comprasse a terra, ela recebia uma escritura aberta. E nessa escritura vinham as especificações na escritura, no pergaminho, dizendo: a qualquer hora que o herdeiro dessa propriedade quiser reaver essa terra, ele tem 3 meios de resgates. O primeiro meio era a sua condição própria, econômica. O segundo meio era se ele tivesse um parente remidor. Ele só podia chamar o parente remidor se ele não tivesse condições próprias de poder redimir a terra dele, a própria terra que ele havia vendido, resgatar, tomar de volta. Então ele poderia chamar um parente chamado parente remidor. E o terceiro meio era esperar o jubileu. Para ele esperar o jubileu, isso era uma vergonha, porque a pessoa se sentia assim: poxa, mas você não tem condições de reaver sua terra? Então a pessoa se sentia envergonhada, porque ela teria que esperar o jubileu. E se ela vendesse no ano 25, de 1 a 50, ela tinha que contar, e esse era o valor da terra. Se ela vendesse a terra no ano 1 dos 50 anos, ele tinha que esperar 49 anos. Então, a angústia que ele vinha fazia com que ele procurasse uma forma de reaver a terra. Então ele tinha essas 2 formas, além daquela que era esperar o jubileu, que seria a sua própria condição econômica, sua própria economia. Mas geralmente se ele vendesse, porque ele tinha que pagar alguma dívida, então ele não tinha condição de reaver por si mesmo. Isso significa muito. Quando Paulo escreve dizendo que a salvação, que a nossa redenção não vem de nós mesmos, ele está falando de que a nossa salvação não pode ser alcançada pelos nossos próprios esforços econômicos ou qualquer um deles. Então nós temos que clamar a Cristo, que é o nosso parente remidor, para que ele venha e pague o preço. O preço que estava sendo esperado por aquele que estava dando o poder para ele poder resgatar a sua terra, quer dizer, o comprador, que naquele dia era chamado de poceiro, porque ele não era o herdeiro. O herdeiro queria ter de volta a terra. Então ele iria no poceiro, dizia: poceiro, eu quero de volta a minha terra. E o poceiro dizia: mas você tem condição de pagar? Ele dizia: eu tenho. Então me traz sangue inocente. Me traga sangue inocente de um homem, e então eu te devolvo a alma, eu te devolvo a terra, eu te devolvo a vida, eu te devolvo todo o poder que você perdeu lá nos dias de Adão. Quem tinha sangue inocente, irmãos? Ninguém tinha sangue inocente. Quem podia pagar o preço de sangue inocente? Homem algum. Não havia na terra. Então só havia uma chance: clamar aquele que era o nosso parente remidor. E ao clamar aquele que era o parente remidor, ele aceitaria. Mas para ele aceitar, oferecer sangue inocente, ele teria que se encarnar. Então aí está a realidade da sua manifestação no mundo, a encarnação. Na encarnação dele, agora ele poderia morrer e sem pecado oferecer o sangue inocente para resgatar as nossas vidas em a terra. Agora, pare um pouco para pensar. O nosso parente remidor, que é Cristo, ele aparece no capítulo 5. E a escritura que era dada ao que vendia e ao que comprava, o que vendia não podia ficar com a escritura. Ele tinha que levar a escritura para a mão do juiz. Isso era legal. Mas pastor, onde está escrito isso na Bíblia? No livro de Jeremias, capítulo 32. Todo esse
falando, está no livro de Jeremias 32, quando o Senhor disse, venha Anamel, compra a sua terra. Depois você pega a escritura da sua terra e sela, pega a cópia da escritura e pega a escritura selada com 7 selos e coloca dentro de um vaso de barro e enterra, porque elas ainda vão se cumprir nos dias futuros. Você lê o capítulo 32, você então encontra essa verdade, uma tipologia. Essa escritura selada com 7 selos representava a terra, porque ele disse, minha terra, a terra é minha, e eu não dou para ninguém. A terra é dele, a escritura é dele, a terra é do Senhor. E fica na mão do dono. E no capítulo 5 de Apocalipse nós vemos, vi na destra do que estava assentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então nós temos aí os 7 selos. Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui a escritura. A escritura, ela é enrolada e ela é selada. Assim, num pergaminho. 1 selo, 2, 3, 4, 5, 6 selos, 7 selos. Digam comigo, 7 selos. Mais uma vez, 7 selos. Então, esta escritura ficava na mão do juiz, que aqui é o pai. Satanás fica com aberta. Mas ele sabe que dentro da escritura, por dentro e por fora, está escrito, a qualquer hora o homem pode clamar pelo seu parente remidor. Ele sabe que o homem tem poder para clamar ao seu parente remidor. E o homem clamou pelo parente remidor. E Jesus veio na cruz do Calvário. Foi uma trama muito bem tramada por Deus, irmãos. Foi uma estratégia extraordinária. Por quê? Porque Satanás, quando o homem pecou, ele passou a ter o poder para matar. Mas ele só podia matar quem pecasse. Ele só tinha poder para matar o pecador, só o que pecasse. Ele não tinha poder para matar o inocente. E quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele perde o poder de matar, porque ele mata o inocente. Então foi uma muito bem armada. Por isso que o sangue de Jesus, ele passa a ter um poder extraordinário. Porque me diga uma coisa, irmãos, quem é que pode comprar uma mercadoria e não levá-la? Ou você crê que Deus iria entregar o sangue inocente na mão de Satanás? E Satanás faria o que quisesse com o sangue inocente? Deus tinha que armar uma. Deus tinha que dizer, eu pago com o sangue e o sangue volta para mim. Por isso que o sacerdote, toda vez que entrava no Santíssimo Lugar, ele matava o animal lá fora e tinha que trazer o sangue para dentro do Santíssimo. Quer dizer, eu pago o preço no altar de holocausto, mas coloco o sangue eu coloco na arca. Por isso que você vê o animal morrendo num altar de holocausto, mas o sangue não fica lá, o sangue tem que ir ser aspergido em cima da arca. Por quê? Porque agora o preço está pago, mas como o bandido não pode receber, vamos depositar em juízo. O sangue de Jesus, ele não somente é uma prova do poder de Cristo sobre o pecado, como é uma prova da inteligência de Deus, de que ninguém enrola a Deus. Ele é fiel. Então preste atenção agora para a gente matar essa dos selos. A escritura ficava na mão do juiz. Então o parente remidor vinha e pagava o preço que o possuidor pedia. Sangue inocente pago. Jesus ficou mais 40 dias e voltou para o trono. O homem foi reaver o poder da terra, da alma, da vida. Quando o homem chegou de novo, Satanás disse, ele pagou o preço e foi embora. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Aí então, havia uma cláusula na escritura que dizia o seguinte, se o parente remidor pagar o preço e o posseiro não quiser sair, o remidor se transforma em vingador
e vai diante do juiz, pega a escritura selada com 7 selos e começa a arrancar um por um dos selos. Agora vocês estão entendendo. Cada selo que ele arranca é algo da casa de Satanás que Deus tem que tirar. Se um porceiro está dentro de um apartamento, por exemplo, estou dando um exemplo agora para você entender, então eu tenho que ter uma atitude para o quarto, uma atitude para a cozinha, uma atitude para a sala, uma atitude para o corredor, uma atitude para o banheiro, uma atitude para o quintal. É a mesma coisa. Apocalipse capítulo 6, 7 e 8 é Deus varrendo a terra do poder de Satanás. Cada selo que você vai vendo do capítulo 6 ao 8, é ele limpando uma parte onde ele sujou. Uma parte onde ele sujou. Então, os selos do Apocalipse, eles são entendidos dessa forma, quando a gente tem base no livro de Levítico, no capítulo 25, quando nós entendemos por que os selos existem. Os selos existem porque eles são declaração de guerra contra o poceiro que não quer sair. E se o poceiro não quer sair, ele não vem mais como remidor, isto é, como um cordeiro que morreu na cruz do Calvário e derramou seu sangue, não. Ele veste-se com a mesma roupa, salpicada de sangue, monta no cavalo branco e vem com a espada. Mas isso não é uma coisa simples. Isso tudo foi profetizado. Se tudo isso foi profetizado, então quer dizer que Deus está no controle. Diga amém de novo. Por quê, pastor Nelson? Eu queria que vocês vissem comigo só um pouquinho, uma simbologia pequena. No livro de Levítico, no capítulo 16, diz o seguinte: que quando o sumo sacerdote entrava para oferecer o sangue no lugar santíssimo, ele não podia voltar com a mesma roupa para o lado de fora. Capítulo 16, verso 23, diz assim: depois Arão virá à congregação, despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrar no santuário, e ali as deixará. Não acharam? Quer que eu leia de novo? Eu leio. Verso 23, 16, de Levítico. Arão virá à tenda da congregação, despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrar no santuário. Por quê? Porque ele chegava com as vestes dele, irmão, e ele aspergia o sangue no santíssimo lugar. A roupa se salpicava de sangue. E ele não podia sair fora com aquela vestimenta salpicada de sangue. Quando Jesus morreu na cruz, a roupa dele ficou toda salpicada de sangue. Veja comigo. Isaías capítulo 63. Versículo 1. Quem é este que vem de Edom, que é tipo aqui, da onde ele morre, de Bosra, com vestes, que é vermelho, Edom quer dizer vermelho, com vestes tintas? Cristo. Este que é glorioso na sua vestidura e que marcha na sua grande força. Ele responde, que falo em justiça, poderoso para salvar. E um querubim, um anjo de Deus pergunta: por que está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes como daquele que pisa uva no lagar? Aí ele diz: eu sozinho pisei no lagar, eu sozinho estive no Calvário. Dos povos ninguém se achava comigo. Os meus inimigos os pisei na minha ira, esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. Agora, essa roupa do sacerdote, ele não pode vir aqui fora com ela. Ele tem que sair do santuário com ela e deixar antes de sair afora. E é isso que nós vemos em Cristo. Quando Jesus entra na glória, veja no capítulo 5 de Apocalipse, ele diz, eu sou o parente remidor. Fui eu que resgatei o homem. Eu tenho poder para fazer isso. Veja o texto.
Veja o texto, capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo, dizendo: digno é de tomar o livro, de abrir os seus selos. Eu vou ler de novo. Digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E o seu sangue, mas onde é que está escrito que ele vai voltar com essa posição, com essa postura de vencedor? Você vê no capítulo 19, por favor, de Apocalipse. Capítulo 19, versículo 11, e veja por que Deus exigiu que o sacerdote deixasse a roupa lá. No capítulo 19, versículo 11, na volta do Senhor Jesus, aqui é a sua segunda vinda em glória. Bendito seja o nome do Senhor. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido com uma veste salpicada de sangue. Então o que você vê aqui? O fato da sua vestimenta estar salpicada de sangue, é que ele está dizendo: anjo, traga-me aquela vestimenta do Calvário. Mas Senhor, o Senhor tem tantas roupas. Porque Jesus tem um guarda-roupa tremendo, irmãos. Deixa eu mostrar algumas roupas de Jesus. Vocês estão aí? Vou mostrar algumas só, tá bom? Eu encontrei 12, mas só vou dar umas 3. Capítulo 45 de Salmos. Falando dele, verso 6, algumas roupas. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça, aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Quer dizer, Jesus é uma pessoa muito alegre. Ele é ungido de alegria. Tem alguns obreiros que a gente vê a cara do camarada tão feia. Ele já é feio de natureza e sem sorriso, aí fica difícil. Precisa desse azeite aqui, viu, irmão? Aqui. Você que vende alguma coisa, você tem que vender esse óleo aí, o óleo da alegria. Não vende. Isso é só quando você ama Jesus. Aí ele diz o capítulo 45, veja o verso 8. Todas as tuas vestes, todas, plural, todas, são várias. Todas as tuas vestes ainda são perfumadas. Tem alguns que são contra perfumes, são a favor do sovaco. Mas Jesus não. Verso 8. Todas as suas vestes cheiram a mirra. Ele tem um perfume número 1. 2. Tem um perfume número 2, aloés. Tem um perfume acácia, número 3. E disse: desde os palácios de marfim, de onde te alegram. Aqui. Essa é uma das roupas. Só que essa roupa é a roupa do seu casamento. Porque o capítulo 45 é o capítulo das bodas do Cordeiro. Veja como é que ele está vestido. Vestido e colocou 3 perfumes tremendos. E aqui, no versículo 3, fala daquele capítulo 19 de Apocalipse: cinge a tua espada na coxa, ó valente, e com a tua glória e a tua majestade. Falando dele ainda. Agora, depois do verso 7, fala das nações. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas. Olha a igreja. Mas à tua direita estava a rainha, ornada de finíssimo ouro de Ofir. A igreja. E ele falando para sua própria nora. Aqui é o pai. Diz assim: o pai falando para sua nora, que é a igreja: ouve, filha, e olha, inclina os teus ouvidos e esquece do teu povo lá da terra, esquece do teu povo lá embaixo. E no verso 11 ele profetiza: então o rei, que é Jesus, se afeiçoará à tua formosura, pois ele é o teu Senhor, obedece-lhe.
No versículo 13, falando dela: a filha do rei é toda ilustre no seu palácio, e as suas vestes são de ouro. Levá-lo-ão ao rei com vestes bordadas, e as virgens que a acompanham a trarão a ti. Aqui é a igreja, o dia das bodas do Cordeiro. Coisa linda, as vestimentas de Jesus. Mas aqui você tem essa roupa. Depois, eu acabei de ler para vocês a roupa salpicada de sangue do capítulo 63 de Apocalipse. Mas eu tenho mais uma no capítulo 10 de Daniel. Vamos ver uma roupa que ele tem, é diferente. Por isso que eu digo, o anjo do guarda-roupa deve ter muito trabalho com ele. Jesus deve falar com ele. A número 2, a número 3, a número 1, a número 2, a número 3. Eu imagino, eu vejo aqui os obreiros servindo ao pastor. Um carrega água, outro faz alguma coisa, né? Também a presença de Deus aqui é simbolizada por essa atitude de serviço. Eu vejo o Senhor, agora traga minha salpicada de sangue. Agora traga-me aquela do casamento, das bodas. Agora traga-me aquela que eu manifestei-me a Daniel. Vamos ver? Daniel capítulo 10. Essa do capítulo 10, que é uma revelação semelhante àquela do capítulo 1 de Apocalipse, mais uma roupa dele. Capítulo 10. Diz assim, versículo 4 em diante. No dia 24 do primeiro mês, estava à borda do grande rio Ediquel, e levantei meus olhos e olhei um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos de ouro de fino de ufaz. Seu corpo era como uma turquesa, e seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e seus braços e seus pés como cor de bronze. A voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Olha a vestimenta dele aqui. Essa vestimenta, ela é oficial. Essa nós podemos chamar de vestimenta oficial. Porque é exatamente com essa mesma vestimenta que ele está no capítulo 1 e no capítulo 2 de Apocalipse. Vocês querem ver? Veja lá, a mesma roupa. Diz assim. Pode folhear, Apocalipse capítulo 1. A partir do versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés, com uma veste comprida, vestido pelo peito, com um cinto de ouro. E sua cabeça eram brancos como a lã, como a neve, seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E outra roupa. Mas tem uma que é a veste da comunhão. É a veste quando ele se aproxima do Pai. É a veste quando ele manifesta a sua glória diante do Pai. Onde é que está essa? Veja, Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. No capítulo 17, está escrito, verso 1, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E trocou de roupa aqui, foi fantástico essa parte. Chora mais. Irmão, esse negócio da gente se sentir como homem, né? Falando para homens, chega diante do guarda-roupa e olha os ternos assim, e se olha e esse está melhor, esse está melhor. Né? Bem-aventurado quando você tem uma esposa que já coloca tudo na cama para você. Não são todos que têm esse privilégio. Mas você diz, será que eu sou vaidoso? E eu sempre brinco com o Gessé. Gessé, ele se veste muito bem. O relógio dele, os relógios que ele tem é um por dia. É fantástico. Eu sempre estou brincando com ele. Olhem para o Gessé. E daqui do púlpito ele tem os melhores sapatos. Mas olha só. Esse sentimento que há em nós de se vestir bem, de estar bem, isso nós herdamos de Jesus. Porque ele tem um guarda-roupa fantástico. Seus sapatos reluzem como bronze. Suas roupas são tremendas. Mas essa roupa aqui, ela é fantástica. Veja o verso 2. Transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram brancas como a luz. E no outro texto de Lucas diz, tão brancas que nenhum lavandeiro da terra poderia embranquecê-las.
Que veste é essa? Não é a vestes, não são as vestes exteriores, são as vestes interiores. É a vestimenta interna de cada homem de Deus, quando eles comparecem diante do trono de Deus. Carinhosamente pergunte ao seu irmão que está do seu lado, diga: você tem algum guarda-roupa assim? Que bênção! Deus vai te abençoar para que você tenha um bom guarda-roupa. Amém? E agora, de todas essas roupas, voltem para o capítulo 19. Voltem para o capítulo 19, meus irmãos. Veja só que coisa. No capítulo 19, de todas essas roupas, a roupa que ele bem poderia escolher, ele poderia escolher a oficial, ele poderia escolher a da transfiguração, ele poderia ter escolhido a do capítulo 45 de Salmos, ele poderia ter escolhido outras roupas. Mas ele disse: eu quero a roupa da vingança. Deixa eu fazer uma palavra, se tornar a palavra profética aqui nos meus lábios, para que você entenda essa palavra como palavra de Deus agora, que sai do coração de Deus. Um dia desses, Deus ainda vai fazer você vestir a roupa da vingança de Deus naqueles que te perseguem, naqueles que te fazem chorar, naqueles que te pisaram. Porque o Senhor diz: minha é a vingança. Chegará o dia, irmão, que você vai sentar na mesa, na presença dos teus inimigos, dos teus adversários, e o teu cálice vai estar transbordando. Porque ele poderia, meu colega, escolher qualquer roupa daquelas para mostrar: eu sou o rei, rei dos reis, eu sou o senhor dos senhores, eu sou o homem que apareceu a Daniel, eu sou maior que Nabucodonosor. Não, ele pegou a roupa do seu sofrimento. A roupa do seu sofrimento, colocou ela de novo. Sabe aquele terno surrado, aquela roupa surrada dos tempos antigos? Eu guardo uma delas lá no meu guarda-roupa por muitos anos. Eu lembro que eu tinha uma calça azul, e eu escorreguei, caí e fez um buraco aqui. E como os fios se soltaram, ficaram brancos, então eu pintava com a tinta Bic e costurava. E eu fiquei muitos meses com aquela calça. Eu guardo aquela calça até hoje, para me lembrar. As roupas são picadas de sangue, para que eu possa lembrar. Se hoje eu posso vestir uma roupa melhor, eu posso ter memória daqueles tempos, para que não ande pisando em ninguém, para que não ande humilhando ninguém, para que eu ame a todos de igual maneira, para que todos possam ser respeitados de igual forma. Não é porque agora, irmãos, eu já assumi uma posição de autoridade, que eu não vou falar mais com ninguém, que eu vou sair por aí com cara de qualquer coisa aí, dizer: irmão, você também, quando você assume uma posição de autoridade, você continua tendo diarreia, você continua sentando no vaso sanitário, você, quando vai fazer xixi, continua pingando na calça. Então olhe para trás e veja o exemplo de Jesus. Com a mesma roupa da humilhação, Deus o exaltará em glória. E por que o Senhor instituiu a festa dos tabernáculos? Você sabe por que ele instituiu a festa dos tabernáculos? Porque o povo vivia no deserto, em tendas. E depois que eles chegaram em Jerusalém e construíram as casas de pedra e fizeram lajes sobre as casas, eles disseram: nunca mais nós vamos habitar em tendas. Deus olhou para cima e disse: não! Em cima das suas casas de lajes, uma vez por ano, construam tendas, para que vocês lembrem que um dia vocês foram peregrinos no deserto. Mande sora male carabas.
O homem que está sentado sobre o cavalo branco é Cristo. Mas nós temos que competir. Deus nos dá competência para competir. No livro de Jeremias, capítulo 12, verso 5, meus irmãos, é um texto fantástico. Eu queria que vocês vissem. No capítulo 12, verso 5, diz assim: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Esse poder de competência nós vemos em Apocalipse. Jesus competindo. Jesus, para que ele mostre quem ele é. Para que os homens vejam a grandeza do seu poder e a glória da sua majestade. Ele levanta, manda levantar um também, montado em cavalo. Ainda manda vir em branco. Vem tu também, vem num cavalo branco também. Todos nós temos que competir contra um pirata. Todos nós temos que competir com uma pessoa que se diz igual a nós. Que pode dizer assim, eu faço melhor que ele. Se eu for aí nesse cavalo branco, eu faço melhor que ele. Mas o máximo que lhe dão, porque a diferença entre os dois cavaleiros, do 6 e o 19, é muito grande a diferença. Porque no primeiro cavalo branco, que é o anticristo, olha a diferença, ele vem com um arco, mas o que vem no 19 vem com uma espada. Mas tem tanta gente correndo, mas o cavalo é branco, o cavalo é branco. O que é que ele tem na mão? Um arco. É um pirata. Estou falando do anticristo, irmão. Você entende como você quiser. Mas o que eu estou mostrando aqui é que sempre nós teremos uma pessoa que quererá competir conosco. E ela montará num cavalo branco igual o nosso, para confundir o povo que nos ama. E muitos que nos amam vão dizer, mas ele também tem um cavalo branco. Ei, olha mais para cima. Vê se ele tem uma espada. Parece. É forte. Veja o texto. Veja o texto você mesmo, para você pensar que eu não estou inventando coisas. Capítulo 6 de Apocalipse. Mostrando. Capítulo 6, quando abre o primeiro selo. Diz assim. E havendo abertos. Verso 2. E olhei e. Eis que um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Apocalipse, capítulo 19. Versículo 11. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Original. A diferença é muito grande, irmão, entre uma cópia original e uma cópia pirata. É impressionante. Ainda mais, o que ele tem? Versículo 15. Acompanhe comigo, irmão. E da sua boca saía uma aguda espada. Quando eu olho essa visão, quando eu tenho essa visão na minha mente, eu vejo a intimidade que ele tem com a espada. Porque a espada não está na mão dele, não. Porque uma coisa é você ter a espada na mão, e outra coisa é você ter a espada dentro de você. Quando você tem a espada dentro de você, quer dizer que você tem comunhão com a espada. Que ela habita dentro de você, que ela tem um regaço dentro de você. Que você tem comunhão com a espada. O outro sai com arco. A diferença é muito grande. Mas ele também tem cavalo branco? Tem. Mas o que é que ele tem mais? Veja o capítulo 6. Foi-lhe dada uma coroa. Uma coroa. Uma coroa que foi lhe dada. Como quem diz assim, ó. Usa isso aí, mas depois você me devolve. Fala alguma coisa, meu. Fala alguma coisa. Diga assim, eu não concordo. O que você está entendendo, meu irmão? O que você está entendendo é o controle de Deus. O controle de Deus. Ele está dizendo, foi-lhe dada uma coroa. Isso é diferente do cavaleiro do 19 que conquistou 10.
o currículo dele é de 10 coroas. Mas não são coroas que lhe deram temporariamente. Ele não comprou aquela coroa, Paulo, por dinheiro, nem por corrupção, nem por suborno. Ele não comprou coração para ganhar aquela coroa, não. Ele morreu na cruz do Calvário e o seu sangue foi depositado como preço. E as 10 coroas que ele tem na cabeça, símbolo de conquista. Porque quem dá por um tempo tem poder para tomar, mas as dele ninguém toma. Dá para você olhar para o seu colega que está do seu lado e dizer: o teu rei é eterno no seu domínio. Manda, chore mais. A visão dele em Apocalipse, quando os selos começam a serem tirados e arrancados, que ele começa a arrancar um por um deles, primeira manifestação do selo é: tenho que revelar a esse povo quem é esse camarada, o que é que ele fez e o que ele é capaz de fazer. Deus está no controle de todas as coisas que acontecem em Apocalipse. Veja, no capítulo 6, versículo 7, vamos agora numa arrancada especial agora para a gente ver o controle do trono. Capítulo 6, verso 7. Havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto querubim que dizia: vem e vê. Um controle, escreva aí. O controle é o seguinte: o querubim diz assim: vamos sentar para assistir. Eles não pegaram, eu vou repetir de novo. Irmãos, quando o selo é aberto, um querubim senta e diz assim: senta, vamos ver o que vai acontecer. É a mesma coisa que acontece conosco, meus irmãos. Quando as tribulações vierem na sua vida, Deus está sentado só para ver como é que você vai ganhar essa batalha. O céu senta para ver. Ah, vocês não pegaram, eu vou repetir de novo. Eu estou dizendo que quando as tribulações vêm sobre a sua vida como um campeão, sendo você um vencedor, o céu para e senta. Diz: aquietem-se, porque a vitória já é dele. O trono está tranquilo com tudo que está acontecendo na terra. Veja, capítulo 6, verso 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. E Deus olha para aquelas almas e sabe que ele tem que prestar conta de algo muito grande. Deus tem que prestar conta. E Deus olha para eles e diz: fiquem quietos aí, eu sei que vocês estão muito inquietos. E eles perguntam: Deus, verso 10, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue? E Deus está dizendo: se aquietem aí, eu já vou vingar o vosso sangue, eu estou no controle. Mais uma prova que o trono está no controle. Verso 13. E as estrelas dos céus caíram sobre a terra. De onde vem a estrela? De onde vêm as estrelas? De onde vêm as estrelas? Isso quer dizer que vem da mão de Deus. Deus vai guerrear a seu favor. As estrelas vêm do céu. Agora outro versículo, capítulo 7, verso 1. Controle de novo. Tudo está acontecendo, mas Deus sempre está mostrando. Deixa eu dizer isso aqui de uma forma diferente para todos os colegas obreiros que estão aqui. Todas as vezes que você ler Apocalipse, você vai ver, todas as vezes, entre 10 a 15 versículos, o céu põe a cara. Ah, vocês não pegaram, eu vou dizer de novo. De 10 a 15 versículos, Deus põe a cara. Exatamente isso que eu estou mostrando para vocês. Capítulo 7, verso 1. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Ei, ninguém faz o que quer aqui não, meu amigo. Ah, você não ouviu, eu vou dizer de novo. Ninguém faz o que quer.
Você acha que porque fulano de tal disse que ele vai fazer isso, fulano de tal disse que está na espreita disso, fulano de tal mandou dizer que agora é com ele. Se o meu Deus ainda vive, nem o anticristo pode com ele. Será que você pode levantar a mão acima da sua cabeça e bater a mão do seu irmão com um tapa e dizer: Deus está no controle da sua vida? Mande corobochaias, evachoramaias, mandava chovias. Aleluia! Os quatro ventos são fortes, são demônios, são poderes. Eles estão no Eufrates, eles estão lá para saírem do Eufrates. Lá no capítulo posterior está dizendo que os quatro ventos são quatro anjos terríveis que estão presos e acorrentados. E tem uns anjos lá perto assim: pode berrar o que vocês quiserem. Vocês podem berrar o que vocês quiserem, não podem passar das correntes. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu li o livro Peregrino. Você precisa ler esse livro. Nenhum obreiro é obreiro se nunca leu o Peregrino. Meus irmãos, no último capítulo do Peregrino, quando ele vai entrar na cidade celestial, ele avista 2 leões na porta. E ele diz: mas como é que eu vou entrar com aqueles 2 leões na porta? E o anjo fala para eles: vai bem pelo meio assim, que eles estão presos numa corrente e eles não conseguem te alcançar. Eles vão rugir, eles vão fazer o que quiserem, eles podem fazer o que eles pensarem. Vai bem pelo meio. Os ventos estão fortes, os ventos estão irados, os ventos dizem: quem manda em Apocalipse somos nós. O trono. Será que você pode dizer mais uma vez para o seu irmão se encher de fé? Deus está no controle da sua vida. Aparece um anjo, meus irmãos, furioso da banda do sol, no verso 2 do capítulo 7. Ele aparece furioso, ele vai para o sol para ferir o sol. E Deus fala para ele: ei, te aquieta. Sim, senhor, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que eu tenha marcado os 144 mil. O que quer dizer isso? Controle do trono. Deus está no controle de todas as coisas na sua vida. Deus manda, mas Ele manda mesmo. Deus, quando manda, manda mesmo. E Ele é Rei, Senhor. E eu quero exaltar o Seu nome e dizer que Ele é Deus. Tudo que Satanás faz, está debaixo de controle e ordem de Deus. Eu ia daqui para Curitiba, meus irmãos. E a estrada estava muito feia, muito horrível. Eu ia com toda a minha família. E nós íamos uns 120 por hora. Era noite. Meus irmãos, algumas partes estavam boas, algumas partes estavam ruins. Nós caímos num buraco, numa vala. Os 4 pneus do nosso carro estouraram. Foi horrível, foi Deus que nos guardou. O carro foi arrastando assim nas jantas. Foi assim nas llantas. E foi horrível. Nós saímos do carro todos nervosos assim. E eu ia para pregar, e eu saí do carro e falei: Deus, como é esse negócio de furar 4 pneus de uma vez? Um dá para quebrar o galho, mas desse jeito também não dá. O meu coração, aquele coração de obreiro, sabe, irmãos? Não falei não, eu só pensei assim.
E chorei. E para completar, irmão, o meu motorista ainda pôs o macaco de cabeça para baixo. E depois disse, não sobe. Ai, mas me deu uma raiva aqui. Sabe o dia da agonia? Foi nesse dia, 4 pneus. Pastor Ronaldo, de repente caiu um outro, buf, caiu também. Só furou um. Eu fiquei com inveja do camarada. Eu disse, Deus, olha lá, o dele furou um só, na mesma vala. Por que o meu tem que furar os 4? Aí o Senhor falou comigo, disse, meu filho, os teus estão com todos os 4 tão carecas. Aí eu lembrei de ser meu, tão careca. Aí, a camarada saiu de lá e tal. Você tem macaco? Esqueci o macaco. Eu disse, eu tenho, só que o meu está enterrado de cabeça para baixo. E nós tiramos o macaco. Aí ele falou assim, eu te conheço. Eu olhei para ele e falei, eu também te conheço. O colega lá de Curitiba. E sabe o que ele veio fazer aqui em São Paulo? Ele veio comprar pneu. E o carro dele estava cheio de pneu. Do meu tamanho. Oh Deus, poder de maravilha. E aí eu disse, ei, me vende 4 pneus. Ele falou, como que eu vou vender 4 pneus para você, rapaz? A minha filha voltou para Jesus ouvindo o seu DVD. Eu te dou de presente 4. Eu quero profetizar agora e dizer, Deus está no controle. Enquanto as coisas na terra, irmãos, estão acontecendo, Natan, o céu está cantando. Pastor Zé Wellington, eu estou profetizando. Vou repetir mais uma vez, obreiros, colegas. Enquanto a terra está toda arrebentada lá embaixo, o céu está cantando. Pastor, é mesmo? Veja. Verso 9 do capítulo 7. Depois destas coisas, olhei aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, nações, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono e dos anciãos, dos 4 animais, prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoravam a Deus, dizendo, amém, aleluias, louvor, aleluias, glória, aleluia, sabedoria, aleluia, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus. Quando todos estiverem ali profetizando contra a sua vida, quando todos estiverem maquinando contra a sua vida, esteja diante de Deus, dizendo, eu te amo, meu Pai, tu estás no controle de todas essas coisas. Quem pode levantar as 2 mãos para o céu e dizer, Deus, tu estás no controle de todas as coisas da minha vida. E glorifique a Deus, porque Ele está falando contigo e dizendo, eu estou de olho em você, cada detalhe da sua vida. Capítulo 8. Capítulo 8. Havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. O céu também faz silêncio. Quando os homens fazem barulho, Deus disse, vamos fazer um silêncio meia hora. É tanta gente falando a seu respeito. Tem gente que nem conhece você, irmão. Nunca nem te saudou na mão e fala de você. Mal.
você fez para chegar onde você está. Ele não tem a mínima ideia de quanto você já sofreu e já pagou um preço altíssimo para alcançar o que você alcançou. E eles, ao invés de te abraçar e te dizerem, Deus é contigo, Deus continue te abençoando, eu te abençoo, meu amigo. Mas eles nem te conhecem, eles não sabem nem quem é você. Ele diz, eu conheço fulano. O céu faz silêncio. O que é que eu quero dizer com isso? Controlar também é silenciar. Quando alguém começa a falar, o anticristo já está chegando, ele está fazendo uma obra tremenda, matou as 2 testemunhas, agora ele está no poder. Irmãos, vamos fazer silêncio de meia hora? Porque quando você faz silêncio de meia hora, o caluniador vai embora, porque ele não tem com quem conversar. Controlar também é silenciar. Você olhar para a pessoa que está rosnando, latindo, rugindo, cuspindo fogo, maribundos, vespas venenosas. Capítulo 9. Capítulo 9, meus irmãos. O controle de Deus é fantástico. É muito forte. O capítulo 9 é um dos capítulos mais lindos, porque sabe o que Deus vai fazer no capítulo 9? Deus vai achar o mundo das trevas tão pequeno para ele, mas é tão café pequeno mesmo, meus irmãos, que ele vai dizer assim, vou dar uma ajuda para eles. Que tipo de ajuda, pastor? Deus vai fazer o abismo que está lá no profundo das profundezas espirituais, trazer para a terra o abismo, junto com Apolion, que é o chefe do abismo. Deus vai trazer. Em segundo lugar, Deus vai pegar o Hades, onde estão só os ímpios agora, porque os justos já foram levados com Cristo desde a sua ressurreição. Só os ímpios. E não vai trazer os ímpios, vai trazer só os demônios do Hades, só os demônios. E vai trazer para a terra. E depois, lá na frente, ele vai trazer o próprio inferno. É impressionante essa parte. Vai trazer o próprio inferno. No capítulo 15... eu vou repetir tudo de novo, para vocês pegarem aí. Ó. O abismo. Ele vai trazer o abismo. Capítulo 9, verso 3 ao verso 11. Ele vai trazer o abismo. Do verso 9, 15 ao 20, ele vai trazer o Hades. Do capítulo 15, verso 8 a 9, ele vai trazer o próprio inferno. Aí você diz, poxa, mas tem algum lugar mais terrível do que o próprio inferno? Tem algum lugar mais terrível do que o próprio Hades? Tem algum lugar mais terrível do que o próprio abismo? Porque algumas pessoas confundem o inferno com o Hades, meus irmãos. Eu vejo muitos pregadores desses assim bem especiais. Eles falam, agora, nós vamos agora mandar um demônio para ficar na porta do inferno. Ou então alguns dizerem, agora mesmo nós vamos devolver os demônios para o inferno. Irmãos, não tem ninguém no inferno. O inferno nem foi inaugurado ainda. Quem vai inaugurar o inferno, que é o lago de fogo, que a Bíblia chama em Apocalipse, é o anticristo e falsos profetas, vão ser lançados vivos lá dentro. O que está funcionando agora é o Hades e o abismo. E Satanás, que trabalha nas regiões celestes. A Bíblia diz, nos céus não foram mais achados. Quando ele será lançado no meio da grande tribulação e lançado sobre a terra. O seu poder é limitadíssimo. Deus está no controle de todas as coisas. Eu não posso colocar Satanás, invocar Satanás. Quantos obreiros desses, entregador de pizza, que tem por aí, repleple, remifly, que estão pregando mentiras, dizendo, meus irmãos, vamos aqui invocar o demônio da capa preta, a baianinha. E vão para o culto, irmão, vão para o culto. E se não tiver demônio manifestando lá, eles invocam. Apareça agora, demônio! Vem, ó pombagira, vem agora me enfrentar. Na casa do Senhor nós não temos autorização para invocar demônios. Nós temos autorização para invocar Jesus. Se Satanás aparecer, ele tem que sair. Ele vai sair porque o poder do nome está na tua boca, rapaz.
Você não tem que fazer sensacionalismo para que Jesus seja glorificado. Mas tem muitos depois vêm falar, é porque irmão não enfrentou o demônio que eu enfrentei. Você enfrentou o demônio porque você quer, rapaz. Um pastor me convidou lá em Cáceres, em Cáceres, Mato Grosso, e ele disse assim: pastor, tem 300 umbandistas na igreja. E o irmão quer ajuda, nós colocamos os obreiros tudo em oração. O senhor quer ajuda, porque vão ser muitos demônios que vão se manifestar. E quando eu cheguei na cidade, o avião estava descendo, eu estendi as minhas mãos assim, eu sabia que eu ia enfrentar uma barra. Eu estendi as minhas mãos e disse: Satanás, você não tem autoridade. Só isso. Desci tranquilo. Cheguei lá, a igreja estava cheia de bandistas. Tinha lá o pai não sei de quê, o pai não sei das quantas e não sei quantas. E eu fui pregar. Preguei. Não se manifestou um demônio. Nenhum. E depois eu disse: agora, quantos querem vir a Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador? Eles vieram todos. Os irmãos acreditam que o pastor da igreja não acreditou naquilo. Eu entrei no avião e vim embora ao meio-dia. E o pastor convocou eles a fazer o descarrego. Os irmãos, sabe o que aconteceu, meus irmãos? Eles já tinham aceitado Jesus como Salvador e tudo. Mas aí o pastor começou: levanta agora, parece que está aqui, está aqui. E realmente começou a aparecer. Os demônios deram uma surra nele, rasgaram o paletó dele. Irmãos, tem hora que você parece criança, rapaz. Para de graça. Quem é que vale mais na tua igreja? Quem é que tem mais poder no teu ministério? Quantos creem que é o Senhor Jesus? Dá um brado aí, rapaz. E voltando a esse aspecto Pastor Nelson, mas de onde você tirou isso que Deus vai trazer o abismo? Veja o texto para você ver. No capítulo 9, a trombeta mostra a fumaça, os gafanhotos, e diz o texto, verso 4, acompanhe comigo. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, e vai embora falando sobre as suas características, falando mais sobre as características, verso 7, o aspecto dos gafanhotos, os cavalos aparelhados para a guerra, enfim, não há tempo para a gente falar sobre isso aqui, mas é sobre o poder de Satanás em querer desfazer da hombridade. Vou repetir de novo, hein? Vou repetir de novo. A ousadia de Satanás de querer desfazer-se da hombridade. Você pode ver, você já viu os anjos que vendem por aí, esses anjos japoneses ou chineses que tem por aí, você já viu que não tem anjo macho, anjo, cara de macho? Só tem anja. É mesmo. Não tem anjo, tem só anja. Por que só anja? Porque o mesmo Satanás que desfaz da hombridade humana, também desfaz da angelicalidade varonil. O mesmo Satanás que desfaz a angelicalidade masculina, quer dizer, varonil, é o mesmo que desfaz da masculinidade do homem. E você pode ver aqui numa dessas características, e tinham cabelos como cabelo de mulher. Qual é o objetivo deles? Mostrar: eu tenho poder para desfazer um homem, eu tenho poder para desfazer a varonilidade de um homem, eu tenho poder para acabar com a raça humana, eu tenho poder para tirar a similitude do homem de Deus. Mas ele vai ser totalmente arruinado. E no versículo 11 ele diz: tinham sobre si um rei, o anjo do abismo, que em hebreu se chama Abaddon, em grego Apolion, que muitos confundem com Satanás, e não é Satanás. E o que ele vai fazer, pastor? Ele vai trazer esses poderes à terra, para que os homens se assustem, para que os homens digam: não, nós não queremos esse poder sobre nós. E o que a Bíblia diz, meus irmãos? Mesmo assim eles não se converterão a Deus. Depois Deus fala: o que eu vou fazer agora? Vamos trazer o Hades, vamos trazer os demônios do Hades. Capítulo 9,
Versículo 15, foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E infelizmente, a maioria dos teólogos que escrevem escatologia dizem que isso aqui é o exército da China e confundem com o capítulo 16, versículo 12. Capítulo 16, versículo 12, meus irmãos. Ele fala dos reis do Oriente. E os reis do Oriente, esses sim, são os chineses com seus aliados. No capítulo 16, verso 12, sim são. Mas esses aqui não são demônios. Então a gente confunde as coisas por não ler direito, por não prestar muita atenção. Mas já que nós estamos numa escola bíblica, alguém tem que falar isso para vocês. E no capítulo 9, vejam qual o número desses exércitos. E vejam a visão, é uma visão. Verso 17, cavalgavam, tinham couraça de fogo, de jacinto, cheiro de enxofre, cabeça do cavalo era como cabeça de leão, sua boca saía fogo, fumaça, enxofre, todas as características do Hades. Depois, meus irmãos, Deus coloca o Hades na terra para que os homens digam: nós não vamos para lá para onde esses demônios estão, nós não vamos para lá para onde eles atacam, nós não queremos eles como poderes sobre nós. O que é que a Bíblia diz? No final diz o texto, verso 21, não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas latroices. Então o que quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que Deus está mostrando ao homem a sua misericórdia, fazendo os homens verem que poder terrível é que eles vão enfrentar no mundo posterior, das trevas, mostrando para eles o que eles vão sofrer, mas mesmo assim eles não querem. Deus mostrando o seu controle, mostrando. Então chega o capítulo 10, quero pular para o capítulo 11, mostrar um detalhe importante no capítulo 11. Outra prova do controle de Deus, verso 1. E foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram, mostrando, eu estou medindo o santuário. Eu sei qual é a medida. Eu sei qual é a medida que o santuário pode ser abominável. Eu sei qual é a medida pela qual o anticristo pode vir para usurpar o meu templo. Eu sei. Eu quero medir, eu quero ver se a medida está certa. E se a medida chegou. E no capítulo 11, meus irmãos, aparece a história das 2 testemunhas. Que é uma confusão tremenda no nosso meio sobre isso. E alguns, quem são as 2 testemunhas? Aí um diz Moisés, aí o outro diz Elias. Aí você pergunta, por que Moisés e Elias? Porque eles não morreram. Aí eu pergunto, meus irmãos, se nós formos arrebatados vai dar maior problema, porque nós não vamos morrer. Nós não vamos morrer. Então, meus amigos, todas as expectativas quanto a 2 testemunhas, quem vão ser, se é Moisés e Elias, isso não importa. O que importa é que eles vão fazer. E o que eles vão fazer? Eles vão reviver a vida, a morte, os sinais, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Por quê? Porque os judeus têm que crer que o Messias já veio. E então, quando as 2 testemunhas forem crucificadas, porque elas também vão ser crucificadas, como está no capítulo 11, diz, aonde também o seu Senhor foi crucificado, está aqui no capítulo 11, diz o texto, verso 7, olhem comigo o controle. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. O que quer dizer isso, pastor Nelson? O que quer dizer o seguinte: ninguém pode fazer nada contra um servo de Deus se o seu ministério não acabar. E o texto está dizendo aqui, ó, quando acabarem o seu testemunho. Então, enquanto o seu testemunho, enquanto o seu ministério, isto é, das 2 testemunhas, não acabarem, Satanás não tem poder para matar. Então, meu amigo, você não tem que viver uma teologia do medo, uma escatologia do medo. Infelizmente não temos tempo para falar, até o 22, mostrando o controle do tempo, do trono de Deus. Mas o que eu quero mostrar aqui nesta hora é, você não tem que ter uma escatologia do medo. Medo do arrebatamento, medo das 7 trombetas, medo. Não. Você tem que ter comunhão com Deus, viver a vida cristã sadia,
amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar os seus colegas, honrar os seus colegas, honrar a sua igreja, honrar o seu Senhor acima de tudo, para que você possa realizar a obra de Deus e o seu ministério de forma honesta e justa. E assim você não terá medo de ninguém nessa terra. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Zé Wellington, pela sua oportunidade. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Irmãos, alguém esqueceu um óculos? Foi entregue aqui, por favor. Quem está sem o óculos aí, você não vai conseguir ler a Bíblia, viu? Pode estar aqui conosco.